E aí, como eu tinha prometido, voltamos para retomar os nossos trabalhos com relação ao nosso projeto de divulgar um pouco de conhecimento que a gente vem tentando adquirir com o tempo a respeito da Bolsa de Valores. E eu gostaria de dividir com vocês o início desse trabalho, como é que se iniciou. Eu estava na pandemia e aí eu tenho um filho que mora no interior de São Paulo e na ocasião ele falou: pai, você já viu falar em Bolsa de Valores? Falei: meu filho, claro que sim, né? Eu moro longe, eu moro no interior, mas claro que eu já vi falar. Porém, eu não tenho interesse, eu acho uma coisa complicada, acho uma coisa perigosa, eu não tenho interesse. E a gente estava no duro da pandemia, pessoal. E por coincidência, eu não podia sair de casa, eu estava preso em casa. Estava preso em casa e, por coincidência, também eu estava com um capitalzinho parado, que eu tinha vendido um gado e estava com um dinheirinho parado ali. E foi, ele insistiu, eu abri uma corretora, uma conta na corretora, comecei a comprar algumas ações. E com aquela oscilação, a ação caía, eu comprava, a ação subia, eu vendia, a ação caía, eu comprava, a ação subia, eu vendia. Falei: gente, mas isso é o paraíso dos mundos, pelo amor de Deus. Eu vou trabalhar para quê? Agora eu vou viver só disso. Eu compro e vendo, apertando um botão, não tenho que fazer nada. Falei: que coisa maravilhosa, né? Falei: descobri a mina de ouro, né? Agora, é claro que não é assim, é lógico que não é assim que as coisas funcionam. Mas aconteceu uma coincidência muito grande, porque ficou um tempo oscilando. Quem acompanha o mercado há mais tempo sabe disso, e quem não acompanha pode dar uma pesquisada, até pelos gráficos que você consegue achar na própria internet. Subia muito, caía muito, subia muito, caía muito. E eu consegui até ganhar um dinheirinho até razoável, porque eu tinha um capitalzinho para aplicar e consegui esperar um pouquinho, e era pouco. Subia rápido, caía rápido, subia rápido, caía rápido. Só que aí, gente, eu comprei cada coisa maluca, que hoje eu sei que são coisas malucas mesmo, ações que não tinham chance nenhuma de dar certo. Eu só não perdi muito dinheiro porque eu consegui vender a tempo. Eu saía, eu comprava, vendia. E nesse início, eu comecei a acompanhar, comecei a assistir vídeos, comecei a me interessar pelo assunto, comecei a acompanhar. E até foi a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando o Luiz Barça comentou que ele comprava a ação para não vender. Ele comprava para ficar com ela, pensando em dividendos. Eu lembro até hoje, que isso já tem uns 5 anos, que quando eu ouvi aquilo, eu fiquei horrorizado. Falei: mas como assim não vender? Se eu compro uma ação por R$ 10, ela vai para 16, 18, 20, como é que eu não vou vender? Vou ganhar 100% e não vou realizar o lucro? Como não vou realizar o lucro? Eu não conseguia entender isso. Hoje eu entendo, hoje eu entendo. Até porque algumas ações, e mais para frente eu vou dar alguns exemplos para vocês, que eu vendi e não pararam de subir. Itaú, por exemplo, é um exemplo. Eu comprei, vendi, não parou de subir. Também tiveram ações que caíram demais. A Light é um exemplo, por exemplo, que eu comprei, ela caiu, caiu, nunca mais parou de cair. Por sorte, eu consegui vender ela antes. O que acontece? Com o estudo, a gente passou a entender que o que funciona são os dividendos que você ganha da ação. Você compra para ter dividendos dela. Eventualmente pode vender? Eventualmente pode vender. Se mudarem os fundamentos, a gente vai falar isso mais para frente um pouquinho, ou até desfazer um pouco da sua posição, se começar a subir muito, é uma coisa que eu tenho analisado, tenho pensado muito nisso. Mas o fato é que eu pensei que tinha encontrado assim, encontrado o ouro. Falei: agora pronto, é só comprar e vender. E aí eu vi que não é bem assim. E aí, se as pessoas no momento desse aí entram no momento errado, anima muito, começa a ganhar, começa a investir muito sem entender o que está fazendo, sem conhecer o que está fazendo, o perigo é grande. Aí o perigo é grande. Então, o que acontece? Quando eu vejo falar hoje eu falo isso com tranquilidade, que é quase impossível você perder dinheiro no mercado de ações se você tiver paciência, conhecimento, condição de estudar as ações, condição de esperar, poder esperar. Se você comprar uma ação hoje com prazo determinado, fala até dia tal, que seja um ano, seja dois, eu sou obrigado a vender, aí já é um jogo, já não é mais um investimento. Agora, se você escolher bem comprado uma empresa boa, com os bons múltiplos, comprar num preço bom e puder esperar, a chance de perder é pequena. Ela é muito pequena mesmo. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Então, uma outra coisa que me chamou muito, mas muita atenção mesmo no mercado acionário é o seguinte: você começa com muito pouco. Você pode começar com muito pouco. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente trabalha, igual eu já falei no vídeo anterior, trabalhei muito tempo no Mato Grosso com compra e venda de gado. Para você iniciar uma venda de gado, você tem que comprar pelo menos um bezerro.
nós estamos falando hoje aqui, um bezerro hoje está em torno de, vamos supor, R$ 3.000, R$ 3.200. Só que um bezerro, para você comprar um bezerro, você tem que ir lá na fazenda do cara, olhar o bezerro, ver se te serve, se te servir, procurar um frete, aí chamar o cara vai lá, busca, você vai no INDE, tira o documento, leva para sua fazenda. Estou dando exemplo de um bezerro, mas ninguém faz com um, né? Uma quantidade maior, claro. E para você ter um bezerro de 3.000, você tem que ter uma terra para colocar o bezerro em cima. Que hoje, aqui na nossa região, no Mato Grosso, vai estar em torno de uns, pelo menos aí, um hectare de terra vai estar aí uns 20, R$ 25.000 um hectare de terra, pelo menos. Então, quer dizer, você tem que ter 25.000 mais 3.000 para você poder ter um bezerro. Imagina. E aí você tem que ficar com esse bezerro 2 anos no pasto, até ele virar boi, tratando, gastando, dando sal, pagando vaqueiro, para depois vender. E torcer para o frigorífico te pagar, né, quando você vende. Você imagina. Ao passo que com ação, você pode com uma ação fazer isso. Você pode comprar 1, 2, 3, 4, 10, o tanto que você quiser. Você não tem que juntar esse tanto de dinheiro para começar a investir em ações. O interessante é isso. E outra coisa, voltando um pouquinho o gado ainda. Para você ter o gado, você tem que ter a propriedade rural, que é uma coisa cara e é um capital imobilizado. E quando você resolve vender, é uma dificuldade danada. Você não consegue vender de uma hora para outra. Demora meses, por vezes anos para vender a propriedade rural. E não consegue vender um pedaço só. Você tem uma terra, por exemplo, de R$ 1 milhão, você não consegue vender 100 mil dela. Ou você vende ela ou não vende ela. Ao passo que se você tiver R$ 1 milhão em ações, você pode ter várias ações e pode vender 100 mil, 10 mil, 30 mil ou 1 milhão. E num clique, assim, estou simplificando, né? Mas num clique, se você for uma ação que tiver liquidez, vende com facilidade. Então, assim, eu achei muito, mas muito interessante e estou começando esse canal, como eu falei anteriormente, pensando nisso. Mostrar outras questões que a gente está observando, questão, por exemplo, de... Eu vou deixar para o próximo vídeo, para a gente não falar tudo de uma vez só. Eu me chamo Wallace Braga e falo com vocês ainda de Goiânia e estamos aqui para dividir conhecimentos e conto com você com um like nesse vídeo para que possamos aumentar nosso trabalho. Tamo junto!